A edição de hoje é uma edição especial da série A Nova Literatura Brasileira, que acontece até novembro. A gente ainda tem aí 8 eventos pela frente. Hoje a gente está recebendo, com o patrocínio da Petrobras, apoio cultural do Itaú, da Fundação Clóvis Salgado e da Rádio Inconfidência, a escritora, jornalista, editora e professora também, né? Cristiane Costa, que está lançando Pena de Aluguel, um livro que faz a história cruzada da literatura e do jornalismo no Brasil. É isso? Exato. Obrigada aqui, Rômulo. Queria agradecer você e o Afonso Borges. Meu sonho sempre foi vir aqui no Sempre o Papo. Todo mundo fala tanto, que é muito legal, que é o melhor que tem e tal, então, que o público é muito bacana. Então, eu queria muito vir. Estou super feliz de estar aqui. Cristiane, o seu livro, ele, na verdade, começa com João do Rio, né? Lá atrás, no início do século XX. Como é que é essa história? Olha, eu vou confessar um segredo. Eu já estava no meio da pesquisa. Esse livro, basicamente, ele foi uma tese de doutorado, mas eu estava desenvolvendo o projeto de doutorado e eu vi que tinha aberto inscrição para a Bolsa Vitae de literatura, que é uma bolsa super importante, pena que acabou, mas era uma bolsa de produção sobre literatura e de literatura. Até Humberto Werneck ganhou essa bolsa também para fazer a pesquisa do último livro dele. E aí eu fui e inscrevi o mesmo projeto nas duas no doutorado e na Bolsa Vitae. E entrei tanto no doutorado e na Vitae. E aí eu fiquei meio desesperada, porque a Vitae eu tinha 1 ano para terminar. E o doutorado eu tinha 4. Né? Então, falei, caramba. E aí, mas na Vitae eu também só tinha que entregar um relatório de pesquisa. E aí o que eu fiz? Eu fui pesquisando. No meio da pesquisa, eu falei, cara, mas jornalismo e literatura vai ter pelo menos 500 anos aí. Só sobre história do jornalismo, vindo lá desde os romanos, eu já estava no 20º livro. Cara, eu não vou sair do capítulo 1 nunca. E pior, quando eu terminei a pesquisa da Bolsa Vitae, fui fazer o relatório que deu 350 páginas, eu vi que estava chato pra caramba, se fosse fazer cronologicamente. Aí, não sei o quê, aí, fulano de tal, aí, Beltrano. Então, eu falei, cara, tem que achar uma estrutura. No meio da pesquisa, me deu o clique. Eu falei, cara, João do Rio, em 1904, ele fez uma pesquisa e a grande questão, e ele mesmo diz que a grande questão que ele levantou nessa pesquisa foi perguntar para os escritores da época se trabalhar em jornal atrapalhava ou não sem querer ser escritor. Eu falei, era esse o meu tema. Então, vou fazer 100 anos depois. Isso já era 2000. Eu entrei no doutorado em 2001. Ganhei a bolsa em 2001. Bom, tem 4 anos, em 2004. Ele publicou em 1904, eu publico em 2004. Acabei publicando em 2005, mas pelo menos eu fecho a pesquisa em 2004. E aí foi um gancho, sabe? Malandragem de jornalista mesmo. Foi um gancho, mas, na verdade, a minha pesquisa era bem maior e teve uma hora até que eu enfiei mais coisas. Mas me surpreendeu ter encontrado esse livro, que é um livro pouco conhecido, do João do Rio, que é um momento literário, e ver como. E ele me deu também uma forma para fazer a minha pesquisa. Porque ele entrevistou um monte de gente, né? Entrevistou mais de 30 pessoas. Eu falei, cara, eu vou fazer a mesma coisa. Né? Então, em vez de ficar enfiando a cara em arquivos e não sei o quê, eu vou refazer a pesquisa dele. Vou usar meu método. Por sorte, eu era editora do suplemento literário do Jornal do Brasil na época. Então, eu conhecia todos os escritores. Tinha acesso a todo mundo. Ao contrário de João do Rio, ninguém me negou nada. Sabe? Dele, um monte de gente não respondeu, fugiu. E aí acabou sendo um ótimo gancho para fazer pesquisa. E o João do Rio, a que conclusão ele chega? Assim, o jornalismo atrapalha ou ajuda a literatura? É muito interessante, porque o João, eu acho que era outra época até, a coisa da metodologia era diferente. Né? Então, a metodologia dele foi copiada de uma outra enquete que tinha sido feita na França, mais ou menos com a mesma ideia. E aí ele simplesmente publica as respostas, ele não faz uma codificação das respostas. E a gente,
já hoje, mesmo em ciências humanas, você tem que trabalhar com números, né? Fica mais fácil até. E aí eu fiz uma tabela de Excel para os personagens dele e vi quantos diziam que ajudava, quantos diziam que atrapalhava e quantos diziam que ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. E fui levantar quais eram as questões, os pontos que ajudavam e os pontos que atrapalhavam. O que todos eles diziam, né? Que basicamente diziam: ajuda porque é um salário no fim do mês. O escritor não ganha salário, então a gente consegue sobreviver. Atrapalha porque, em troca do salário, você perde seu tempo. Afinal, tempo é dinheiro, né? Você nunca mais tem tempo para escrever. E aí fui pegando também o que eram os pontos positivos e os pontos negativos. Fiz a minha pesquisa, também quantifiquei, botei numa tabela e fui ver o resultado. Deu igual. Uma parte diz que ajuda, uma boa parte diz que atrapalha, quase a mesma coisa, e a maioria, a ampla maioria, diz que ajuda e atrapalha. As duas coisas. Ou seja, não é tão negativo quanto se acreditava. E mesmo os pontos que as pessoas reclamavam 100 anos atrás eram os mesmos pontos que os escritores contemporâneos reclamavam. O texto do jornalismo é muito padronizado, eu acabo perdendo um pouco da minha criatividade. Falta de tempo. Não sei o quê. A única coisa nova que tinha era que os escritores contemporâneos reclamavam de lesão de esforço repetitivo. Que, afinal, os escritores de João do Rio escreviam à mão ou na máquina de escrever, né? E não dá aquele problema que a gente tem hoje de ficar 15 horas num computador. E que acabei ficando também. Em geral, os pontos positivos são o quê? Olha, ponto positivo, por exemplo, visibilidade. Se ninguém te conhece... O Pierre Bourdieu foi um autor, um sociólogo francês muito interessante, um cientista social muito interessante, e ele também trabalha muito com números e tabelas e tal. Então, mas ele é legal, dá para ler, é bem gostoso. E ele tem um livro chamado As Regras da Arte, que eu recomendo para qualquer um que esteja entrando tanto no mercado editorial, como autor ou como editor, ou no mercado de artes plásticas. Porque ele narra o nascimento do mercado, né? Como é que começa essa profissionalização. E aí o Bourdieu ele vai mostrar, vai fazer essas tabelas, assim, o que atrapalha, o que ajuda. E ele tem um conceito que é capital social do autor, que o autor se projeta quando ele ganha um capital social. É muito difícil um autor sair do zero. Ele é totalmente desconhecido, manda um manuscrito para uma editora, e aí é publicado e vira um grande sucesso. Isso aí é história da carochinha. Eu nunca vi. Eu trabalho em editora há pelo menos 8 anos. Eu nunca vi acontecer isso. O que acontece é esse autor, de alguma forma, chamar a atenção. E, de alguma forma, chamar a atenção das pessoas certas. Então, trabalhar em jornal é uma forma de conseguir capital social. E conhecer as pessoas certas, fazer parte de uma rede, não ser um João Ninguém. E é muito engraçado que, fazendo as pesquisas, eu descobri que pessoas que a gente nunca imaginou fizeram marketing pessoal pesado. Assim. Eu descobri que o Jorge Luiz Borges, quando trabalhava na revista Sur, que era o centro dos intelectuais de Buenos Aires e tal, ele escrevia para lá também e tal. Ele, quando saía, ele botava um livro dele no bolso de cada um dos casacos pendurados, dos trenchcoats pendurados. A pessoa chegava, tinha um livro do Borges, assim, para quê? Para ser lido, para saberem que ele existia. Quer dizer, o Borges, né? Então, acho que ficou mais fácil entender depois disso. Mas, como jornalista, você constatou também que, às vezes, o fato de ser jornalista, entre os outros jornalistas, isso não é positivo para quem se mete a ser escritor. E é engraçado, porque, quando eu comecei a pesquisa, eu não tinha ideia que tantos escritores importantes tinham sido jornalistas. E jornalismo é mesmo, assim, de vestir a camisa, usar crachá, não estou falando de colunistas, nem de cronistas. Chefe de reportagem, repórter, redator, revisor. Mas existe um preconceito entre os próprios jornalistas. O cara, a gente brinca assim, esse aí é repórter que quer ser pauta. No fundo, ele não quer fazer reportagem, ele quer ser pauta. E aí tem um certo descrédito. De certa forma,
o escritor ainda é visto como um sujeito distante, um artista, e nada mais diferente disso do que o seu coleguinha de mesa, né, do cara que está sentado ao seu lado e que você está acostumado todo dia. Eu vi muita gente, por exemplo, dizer: duvido que fulano seja um bom escritor, porque nem gostava dele como repórter. Não achava o texto dele grandes coisas, as matérias grandes coisas, mas uma coisa é totalmente diferente da outra, né? E, às vezes, o cara pode ser até um mau repórter e um grande escritor, ou, muito mais comum, ser um bom repórter e um mau escritor. Você falou aí, são coisas muito diferentes. E essas duas áreas se influenciaram. O fato da maioria, que pelo que eu vi no livro, a grande maioria dos jornalistas, dos escritores brasileiros foram jornalistas, assim, mas é a maioria mesmo, quase todos, né? Quase todos, eu diria, assim, dos grandes, Guimarães Rosa, não. E dos contemporâneos, Paulo Coelho, não. Mas do resto, acho que praticamente... e Milton Atum também não. O resto, todo. Até o Veríssimo passou por jornal. Eu não achava que influenciasse tanto assim, mas fui encontrando, no meio porque a pesquisa fazia assim: eu li a biografia de determinados autores, eu já sabia, fui mapeando quem tinha sido jornalista e tal, depois pegava a biografia desse autor, tanto Machado de Assis como um Graciliano Ramos e tal, e ia ver em que parte falava da vida dele como jornalista, como é que era dentro do jornal. E, às vezes, era uma coisa muito pequena, até. Então, eu ia lá investigar isso. E, às vezes, na biografia, remetia a alguma obra desse autor relatando esses tempos de jornalista. E, na biografia do Graciliano, por exemplo, havia as regras de literatura que ele ensinou para o filho dele e para mais algumas pessoas, que são regras de um manual de redação de hoje, não da época, porque da época era beletrista, né? Você tinha nariz de cera, tinha adjetivos, pontos de exclamação e tal. E aí ele dizia que era contra ponto de exclamação porque ele não era idiota para se espantar à toa. E ele era contra reticências porque ele achava que o que tinha que ser dito devia ser dito e não subentendido. Outra coisa que ele dizia, assim, como é que ele sabia que o texto estava pronto para ser publicado. E aí ele ensinava: você pega que nem as lavadeiras de Alagoas, vai para a beira do rio, com aquela roupa suja, passa sabão, bate na água, bate na pedra, faz de novo, bota no sol, vai de novo, faz não sei o que, aquara. Quando não sair mais nenhuma sujeira, aí você publica. É coisa mais manual de redação do que isso, né? Então, assim, é muito interessante ver como é que isso, antes mesmo da ideia de objetividade, de lead, sublead, de tudo isso ser importado dos Estados Unidos, de certa forma, a modernidade, a literatura foi mais moderna do que o jornalismo. Se for pegar uma reportagem dos anos 40, assim, ainda era uma reportagem beletrista quando a literatura já estava em outra direção. Então, é muito interessante isso, né? Bom, gente, a gente tem um microfone ali. Quem quiser fazer pergunta, fiquem à vontade. Eu peço o favor de levantar aí o microfone, se não for possível, só levantar a mão mesmo, ou então gritar aí que a gente escuta e fica por isso mesmo. A exigência do microfone é só por causa das câmeras, mas não é exatamente indispensável. Bom, o jornalismo ele também mudou muito nessa época, assim. Isso impactou os escritores, o fato do escritor, lá no começo da sua pesquisa, ele podia, enfim, discorrer naquele texto com adjetivos e usar mesmo das características literárias do texto dele, mas chega um momento que esse texto dele fica limitado, ele tem que seguir um manual e ele não pode fazer gracejos ali naquele texto. Como que se dá essa recepção desse jornalismo mais metódico por parte dos escritores? Você tem algum escritor que sentiu isso? Tem um que sentiu isso muito, que foi o Nelson Rodrigues, que, por sinal, nunca foi um escritor beletrista e gorduroso, mas ele apelidou os copydesks, né, que vieram, alguns foram estudar nos Estados Unidos para aprender essas novas técnicas e tal.
Ele apelidou esse pessoal de os idiotas da objetividade. Porque eles diziam, os copydeskers diziam, no texto não pode ser mais subjetivo, não pode mais ter ponto de exclamação, né? E aí o Nelson se revoltava, dizia assim, isso é um absurdo, o ponto de exclamação é fundamental. Imagina um título com 3 pontos de exclamação, coisa que a gente usa hoje nos e-mails, né? Aquilo era um urro impresso. E aí o Nelson também reclamava que dessa ideia também implantada a partir do jornalismo americano de ser objetivo, correto, certo, tudo checado, fact-checking mesmo. Quer dizer, o problema do jornalismo hoje é que o jornalista mente pouco, mente cada vez menos. Há que se desgrenhar a notícia, senão ela fica muito chata, fica muito certinha. Então, ele tinha toda uma revolta contra isso, o que não quer dizer que ele fosse um jornalista exatamente mentiroso ou beletrista, muito pelo contrário. Mas ele gostava de um jornalismo, digamos, sensacionalista, tanto que ele, como repórter, ele cobria polícia. E ele dizia que, em um ano de cobertura de polícia, o sujeito ganha a experiência de um Shakespeare. Tinha muito disso também, né? Nessa ideia do escritor ganhar experiência de vida através do jornalismo diário, assim, do factual, né? Eu acho que isso ainda hoje é o que leva muita gente ao jornalismo. Você pode não ganhar bem, o mercado não ser grandes coisas, mas o tamanho da sua vida é muito maior do que se você fosse viver trabalhando de 9 às 6 no escritório, né? Você vai conviver com pessoas muito mais pobres, miseráveis, e com a mesma roupa que você subiu uma favela, você pode ir numa festa de bacana e conviver com pessoas muito mais ricas do que seu ambiente de origem. Isso é muito interessante para o jornalismo. E dizem que isso foi, na verdade, um dos fatores que ajudaram muito o Machado de Assis, que o universo do Machado de Assis ele era muito pequeno, se pensar no universo de origem dele. Mas, como jornalista, ele cresceu esse universo, ele ganhou uma amplitude, uma vivência muito maior que acabou indo para os livros. Entendi. Bom, você tem também outros livros, você já se adentrou até na ficção e tem a perspectiva de lançar um livro no ano que vem, é isso? Nossa, eu já joguei em todas as posições desse jogo, né? De goleiro a, acho que até juiz. Então, eu fiz crítica literária, fui editora, fui professora, escrevi livro, fiz mestrado, doutorado, pesquisas nessa área, né? Depois fui curadora de eventos de literatura, continuo sendo curadora de eventos. E agora estou indo para a ficção, quer dizer, de pedra a vidraça, né? Bem típico isso. Quando eu estava escrevendo O Pena de Aluguel, a minha psicanalista virou para mim, agora que você terminou, você já pode escrever seu romance, né? Porque você ficou 4 anos elaborando por que você não escrevia. E acabou tendo um trabalho muito maior e escreveu muito mais coisas. Então, agora pode escrever. Bom, não levei 4 anos, levei 8. Mas em 2010 eu ganhei a Bolsa Petrobras de Literatura com um projeto de um romance. Eu já tinha escrito um pequeno romance, que é esse aqui. Na verdade, é uma novela para adolescentes. E chama Amor Sem Beijo. Na verdade, é bom, já está na 5ª edição, é o meu best-seller. Foi adotado e tudo. Eu podia ter sido uma Thalita Rebouças se eu tivesse ido mais à frente. Bobeei. Então, assim, eu entrei com um projeto. Você já tinha que ter 50 páginas escritas e um projeto de um romance. E aí eu apresentei o projeto Sujeito Oculto, que era um livro que eu já estava elaborando há muito, muito, muito tempo. E ganhei. Para quê, né? Agora tem que terminar.
Tinha 2 anos para terminar, e lógico, com boa jornalista, fui terminar no 45 do segundo tempo. O livro ainda agora está sendo submetido à editora e tal, provavelmente vai ser lançado só ano que vem, já assim, no sufoco do prazo. E é muito interessante, porque quando eu estava escrevendo Pena de Aluguel, uma das coisas que eu percebi, por já ter feito um pequeno novela e já ter tentado fazer ficção mais séria, é que é outra musculatura. Então, quando você está fazendo jornalismo, às vezes você escreve uma matéria de 50 laudas em um dia. Você pode trabalhar, sei lá, 10 horas em cima do computador, você fica cansado, mas o cérebro não tanto. Quando você está fazendo uma tese, você sabe que você vai acabar. Por pior, por mais assim, tem hora que você enlouquece, não dá tempo, eu quero dormir, mas você sabe que você vai acabar. Agora, um romance é muito angustiante, você não sabe se você vai acabar. Você pode, aqueles anos todos, todo aquele desgaste, ter sido tempo perdido. Daí eu até agradeço muito a Petrobras por ter me dado essa bolsa, porque eu acho que eu não teria terminado se não fosse essa pressão toda. Porque eu lembro que eu tive que passar assim, 3 meses trancada em casa, em pleno verão carioca, morando em Ipanema, e todo mundo ligando, dizendo que estava indo para a praia. Eu ia olhando no Facebook, todo mundo as praias lindas, todo mundo no arpoador, e eu trabalhando. Mas eu acho que se não tivesse um deadline para fazer, eu não teria entregue. Mas quando eu escrevi essa primeira novela, e muito agora, quando eu fiz Sujeito Oculto, eu vi que é uma musculatura completamente diferente e que cansa de uma forma muito diferente. Quando você está fazendo um romance, 2, 3 horas é o máximo que você aguenta trabalhar. E, depois disso, você sai emocionalmente desgastado, muito desgastado. Assim. Quando eu terminei, estava com os nervos todos à flor da pele. Um romance, uma matéria não te deixa, assim, muito difícil. Você consegue suportar muito mais o esforço, né? Então eu vi que é diferente mesmo, não é assim, é tudo texto, é tudo igual, não é não. Um romance mexe com outros neurônios, com outra parte do cérebro, não sei, mas acho que até com outros músculos mesmo. E o barato é que você é quase um objeto da sua própria pesquisa, né? Assim, agora com alguns anos de alguém atraso. Alguém refizer, vai ter que me entrevistar. Uma das primeiras perguntas que você faz para os autores contemporâneos é se eles já ingressaram no jornalismo com a intenção futura de ser escritor. Isso aconteceu com você? Olha, aconteceu, sim. Eu acho que até eu fiz muito. Esse livro talvez tenha dado certo, porque essas questões eram minhas questões também. E como eu já tinha tentado fazer literatura e já tinha trabalhado muito tempo em jornal, não tinha uma visão, talvez, que uma pessoa de letras, por exemplo, tivesse, sabe? Ter vivido tudo aquilo, eu conhecia bem por dentro. Meus amigos também muitos eram escritores e jornalistas. Então a gente discutia muito dessas questões em mesa de bar, em final de noite, num pescoção de redação. E aí eu sempre achei que eu tinha entrado no jornalismo porque eu queria ser escritora. Eu tinha muito claro, desde os 8 anos de idade, 7 anos de idade, que eu queria ser escritora. E até lembrei que uma vez, no pátio, uma vez eu ganhei um concurso de redação no colégio, o diretor foi levar o prêmio, falou para todo mundo na sala, parabéns e tal. Eu fiquei toda boba. E nesse dia, no recreio, alguém estava falando: quando eu crescer, eu vou ser isso, vou ser isso. Eu falei: eu vou ser escritora. E uma menina chegou para mim, muito realista, falou: mas escritor não é profissão, não sabia, não. Eu falei: ué, e eu vou fazer o quê da vida agora? A única coisa que eu sei fazer bem. E aí fui fazer jornalismo, porque, afinal, se você sabe escrever bem, você quer... Né? Bom, pelo menos jornalista eu posso ser. E sempre achei isso. Era minha própria mitologia, que eu tinha feito jornalismo porque eu queria ser escritora. E tanto que eu tinha decidido em cima da hora e tal. Um belo dia, minha avó chega: consertamos aquele gravador de rolo
que tinha aqui em casa quando vocês eram pequenininhos. E aí, vê só, está funcionando as fitas. Tem uma fita sua, com uns 4 anos de idade, entrevistando não sei quem. Você tinha mania de entrevistar os vizinhos, as pessoas. Aí tinha várias fitas na casa da minha avó, daquelas fitas de rolo mesmo, e eu bancando a Fátima Bernardes. Gente, isso mudou minha vida. Quer dizer que eu queria ser jornalista antes de ser escritora. Fiz as pazes com o jornalismo ali. E para você, funcionou? O jornalismo te ajudou de alguma forma? Olha, ajudou e atrapalhou. Eu escrevia mais ficção. Quando eu entrei na faculdade, eu parei de escrever ficção. Praticamente parei. E antes, não, eu escrevia bastante. Não quer dizer que era boa. De certa forma, me deu um bloqueio. Me deu um bloqueio de ficção, um bloqueio da imaginação. Acho que você trabalhar com fato é muito rico, né? E, de certa forma, é mais fácil. A realidade está ali. Eu fui repórter de cidade quase 10 anos. E subeditora de cidade também. Então, eu adorava aquilo. Você ia no... Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa delegacia. Aquilo, para mim, era um livro do Rubem Fonseca, sabe? Eu nunca teria entrado numa delegacia se eu não fosse jornalista. E olhando aquelas baratas na parede, aquele delegado super estranho, aquilo para mim era fantástico, era maravilhoso, era melhor, era estar num livro, né? Então, você acostuma a trabalhar com anotações, com frases, com diálogos já prontos. Depois, ir para a sua imaginação é tão mais pobre, sabe? De certa forma. Você começa a desistir disso. No entanto, o jornalismo ele tem sua limitação quando você quer expressar alguma coisa. Existem coisas que não internas, questionamentos e tal, que você não consegue expressar jornalisticamente, né? Talvez no ensaio, não sei. E eu sempre fui uma leitora ávida de ficção, então a estrutura narrativa da ficção também me interessava muito, né? Você poder jogar com as estruturas. E eu lembro que eu comecei a perceber isso lendo Altran Dourado, que foi a primeira vez que eu vi uma arquitetura dentro de um livro, sabe? Assim, como aquilo era pontuado. Não era simplesmente do jeito que as coisas aconteciam, não tinha toda uma pontuação, toda uma arrumação. E eu fiquei muito encantada com aquilo. Você podia ser arquiteto do texto. O jornalismo já é mais difícil você fazer isso, embora você tenha que definir o que é coordenado, o que é box, né? Mas é mais complicado. Então, eu acho que o jornalismo me atrapalhou nesse sentido de bloquear a imaginação, de ser difícil imaginar, ser difícil criar diálogos, toda essa coisa. Por outro lado, eu acho que eu escrevo melhor, eu tenho uma noção de ritmo muito maior, eu escrevo mais corretamente, porque eu fui muito mais treinada, né? Então, a possibilidade de eu cometer algum erro de português, e não saber botar vírgula entre sujeito e verbo é mínima, né? Eu acho que, talvez, se eu não tivesse tido todo esse treinamento com texto, eu não tivesse esse ouvido mais treinado, né? Aí, o que mais? O Hemingway tem uma frase, um pensamento que eu acho perfeito. Ele diz assim que trabalhar em jornal, de forma alguma, atrapalha quem quer ser escritor. Mesmo, muito pelo contrário, ajuda muito, desde que ele saia a tempo. E o jornalista, ele não é só boa parte dos escritores, assim, ele também é boa parte dos personagens, dos protagonistas, né? Especialmente nos anos 60, é muito comum você ver o jornalista como personagem, né? Muitos livros, mas especialmente nos anos 60, você vê muito a figura do jornalista sendo o protagonista da história. E eu acho que tem a ver porque, na época, você tinha o jornalista era um dos heróis. Você tinha o padre, então, sei lá, vários livros, tipo Quarup e tal, o padre estava muito presente. O guerrilheiro também era muito presente, era um protagonista de boa parte desses livros. E o jornalista, que estava, de alguma forma, investigando e tal.
E todos eles tinham um sentido de missão, né? Os jornalistas nos anos 60 eles tinham um sentido de missão muito forte, de lutar contra a ditadura, de mostrar a realidade e tal. E aí você vai... como nos anos 60 praticamente todos os escritores eram jornalistas, era difícil achar um que não fosse, eu falei, cara, não dá nem para falar, porque se todos os escritores dos anos 60 importantes foram jornalistas, não dá para citar os escritores, vou partir dos escritores jornalistas que usaram personagens protagonistas jornalistas. E aí fui descobrir livros que eu nem conhecia, tipo O Estranho Animal da Floresta, do Carlinhos Oliveira, uma série do Paulo Francis, que é Cabeça de Papel e Cabeça de Negro. E Cabeça de Papel, então, os bastidores de uma redação é muito interessante, como quase antropológico o estudo. E outros livros, o próprio Que é Isso, Companheiro, do Gabeira. Fui vendo quem era esse jornalista, né? Como é que ele era, como é que a gente poderia definir, em que ponto ele estava, como é que ele lidava também com essa ideia da literatura. E tem também a Festa do Ivan Ângelo, que também o protagonista jornalista. Foi muito legal. Acho que os anos 60 foi a época áurea em que o jornalista e o escritor estão mais próximos, mais ligados. E os jornalistas, escritores de hoje, eles têm uma colocação diferente na imprensa? O que mudou desse jornalista escritor de hoje? Queria primeiro saber se a maioria dos escritores ainda é composta por jornalistas, e se esse jornalista de hoje é diferente do jornalista de ontem, assim, o papel deles na redação. Eu acho que hoje a gente ficou mais cínico, né? Então, assim, ninguém tem mais esperança de mudar o mundo, de mudar o Brasil. Retratar o Brasil, tá, mas retratar como, né? Virou uma coisa tão complexa. E também eu acho que a exigência de diploma foi dando uma coisa diferente. O jornalista hoje não é um escritor que está procurando um emprego. Ele tem que ser um profissional mesmo. Ele está num mercado abarrotado e que exige um monte de habilidades e que exige muito tempo dele também. E outra coisa também que é interessante é que boa parte desses escritores que eram jornalistas contemporâneos, eles não trabalhavam mais em editorias como Política e Polícia, não tinham interesse nisso. Boa parte já trabalhava direto nas editorias de cultura. Então, eles estavam dialogando direto com outros escritores, com os outros artistas, uma coisa muito mais estética, uma preocupação muito mais estética do que de buscar a realidade. Então, autores como Michel Laube, Bernardo Carvalho, tal, têm essa característica. Outros, já, como o Luiz Rufato e o Marçal, não. Marçal Aquino, eles já têm um pé mais forte na realidade, né? Já tem uma preocupação de retratar a violência e tal, mas não de uma forma jornalística, muito diferente do trabalho deles no jornal. E, hoje em dia, também, boa parte dos escritores é ou foi jornalista. E é muito interessante pensar nisso, que eles vão falar que os pontos positivos são os mesmos dos caras que o João do Rio entrevistou. Mas o escritor, a princípio, ele era jornalista porque não tinha praticamente outra forma de viver ligada às letras. E, hoje em dia, o escritor ele já tem outros meios de ganhar a vida, né? Depois que ele for razoavelmente famoso, né? Depois que ele fizer a vida. Assim, depois que já tiver matérias no jornal e tal. Tanto que muitos desses escritores, tipo o Marçal mesmo, o Rufato, eles saíram do jornal. Mas saíram, o Marçal para fazer roteiros, né, de cinema, o Rufato faz um monte de coisas. O que acontece é que a vida literária hoje, você pode viver de letras, mas não exatamente de livros. Eu brinco até que a ideia do show do autor. Não tem essa história que músico hoje não ganha dinheiro com CD? Ganha com show? Autor é a mesma coisa.
Ele não ganha dinheiro com livro. Ele vai ter 1.000, 2.000 exemplares vendidos. No entanto, ele vai ser super famoso, vai ter matéria em tudo quanto é jornal, vai estar em todos os festivais. Existe um mercado de festivais literários, de não sei o quê, do qual eu até participo também como curadora de eventos para o CCBB no Rio, para o Oi Futuro. Você tem toda uma demanda por isso. Então, o autor vai viver disso, meio com o pé na estrada, sabe? Ele pode até vender pouquíssimo, mas ele vai estar sendo convidado para a Feira do Livro de Frankfurt, ele vai estar 3 meses num roteiro de feiras e festivais literários na Ásia. Vai ser uma coisa meio global e cosmopolita. E esses festivais, em geral, pagam pela presença. Uma Flip não paga, mas te dá muita mordomia. Mas a boa parte paga. Então, a visibilidade está cada vez mais importante para um autor, né? Menos ser lido e mais ser visto. As pessoas saberem que ele existe e ouvirem falar dele. Daí que a importância das mídias sociais, né, para os autores contemporâneos. São muito fortes, porque vai ser o espaço em que ele vai conversar com o público, até formar um público específico para os seus livros. Tem uma frase aqui do Carlos Drummond, que ele diz assim: o mercado que se abre para o livro ainda está na infância. Com todo o rosário de moléstias infantis, a literatura resiste como forma de solidão à margem de 110 milhões de seres. Hoje não é muito diferente. São 180 milhões de seres, né? Hoje não é muito diferente não, disso. Eu diria que hoje é pior. Porque antes eram 110 milhões, agora são 180 e as tiragens são as mesmas, né? Então, piorou. E antes, você ainda tinha livros de ficção brasileiros na lista de mais vendidos. Hoje você não vai ter nenhum, nem Paulo Coelho, nem Rubem Fonseca, nada, nada, nada. Você só vai ver nome de brasileiros na lista de não ficção. Biografias, livros de história e tal, mas de ficção, nada. A lista de ficção é tomada pelos mega-sellers. E existe uma coisa muito interessante que está sendo pesquisada agora, que é a economia da atenção. O que quer dizer economia da atenção? Quer dizer que, da mesma forma que o petróleo foi a matéria-prima mais valiosa no passado, assim como o ouro já foi muito valioso, a atenção do público tende a ser a mercadoria mais valiosa agora e cada vez mais no futuro. É ela que está sendo disputada. Então, não é à toa que as empresas mais importantes, que mais faturam nos dias de hoje, elas não cobram do usuário. Elas oferecem tudo de graça, que são o Google e o Facebook. Oferecem tudo de graça, porque elas não estão vendendo para o público, elas estão vendendo a atenção do público para a publicidade, né? E aí o que acontecia é que, trabalhando no mercado editorial, e mesmo em jornais era muito claro. Eu trabalhava no Globo, então eu competia com o Jornal do Brasil. Trabalhava na Veja, competia com a Época. Se eu trabalhava na editora Nova Fronteira, eu competia com a editora Companhia das Letras. E a mesma coisa na área de cinema, na área de música. Quando as mídias digitais entram nesse espaço, primeiro, elas roubam 1/3 do tempo, no mínimo, das pessoas, né? E depois elas misturam tudo, porque tudo está nas mídias digitais, tudo está nas mídias sociais. Então, você talvez não leia jornal, mas você está sabendo de tudo que o jornal vai dizer no dia seguinte, porque você está acompanhando em outro lugar. Você não vê mais a sua série preferida na hora que a televisão quer, você vê no seu computador, na hora que você quer, né? Entraram os games nessa jogada, né? Então, o que acontece é que o espaço da literatura, na época de um Machado de Assis, é um espaço central na área da cultura, né? Você tinha literatura, teatro e música, e acabou. Não tinha cinema, né? Tinha artes plásticas no Brasil, alguma coisa.
Mas o tempo era tomado, o tempo do entretenimento era tomado, de lazer era tomado pela literatura, basicamente, né? Sempre foi a arte mais barata. E aí, agora não. Agora você tem um player muito importante, que são as mídias sociais, que consomem, que absorvem o tempo das pessoas, e elas estão lendo e estão escrevendo ali também, né? E a literatura não é mais tão central na forma de cultura, né? E outra coisa, hoje em dia, se você não tem mais o gatekeeper das editoras. Você pode produzir seu próprio livro, você pode divulgar seu próprio livro. Essa semana eu terminei um curso na Casa do Saber do Rio que chama As Novas Funções do Autor. Então, se o autor, antigamente, era um escritor, escrevia seu livro, mandava, hoje ele é multitasking. Ele está cuidando do seu blog, está falando do seu leitor, está postando nas mídias sociais, ele está publicando o seu livro em autopublicação, se a editora não quer fazer, ele está colocando na Amazon, está fazendo um monte de coisas que não eram função do autor no passado, né? E, às vezes, está escrevendo menos. Queria saber, assim, se for ter uma pesquisa daqui a alguns anos, qual que você acha que é a tendência do trabalho de jornalismo com o escritor? Porque o que eu vejo é que muitos escritores que estão começando agora vêm da publicidade. Também tenho reparado isso. São redatores publicitários que têm todo um namoro muito forte com as redes sociais. E eu queria saber se você tem ideia por que isso tem acontecido. E também essa coisa do autor que vivia de jornalista, se você acha que é possível um autor viver na internet, igual você falou agora, viver de escrever em blog, viver de postar coisas e encarar a internet como um meio lucrativo para ele viver. Olha, existe, sim, a figura do pro-blogger, né, do blogueiro profissional. A questão é que a internet ela tem sido muito útil para determinados gêneros de literatura, que não são exatamente os gêneros mais nobres. Então, por exemplo, se você trabalha com fantasia, né, que é aquela coisa meio Idade Média passada no futuro, é meio assim, então você vai ver um caso muito bem sucedido, foi o Eduardo Spohr, do autor do Batalha do Apocalipse. Ele fez uma impressão sob demanda, e-book, lançou no blog que ele escrevia na Nerd Store, do Jovem Nerd, que é um blog profissional, tem 10, acho, pessoas que trabalham profissionalmente lá, ganham muito dinheiro. Tem um público tão amplo e tão fiel que eles criaram uma Nerd Store, uma loja só para vender camiseta, boné, não sei o que ele botou o livro para vender, vendeu 5.000 exemplares. Não tinha em nenhuma outra loja, só tinha lá, né? E aí uma editora grande comprou a ideia, publicou, vendeu 50.000 exemplares. Esse cara está conseguindo viver, né? Agora, é essa literatura que você quer fazer? Essa era a que ele queria fazer. Certamente, ele não fez porque vou ganhar dinheiro, fez porque ele gostava disso, era o que ele lia. Algum tipo de literatura, sim. Já uma literatura mais sofisticada, eu tenho dúvidas. Agora, você consegue, por exemplo, como a Clara Verbuck, que vem aqui depois. A Clara começou com um blog, o blog dela chamou muita atenção, acabou virando um dos livros, virou filme, ela começou a ser super badalada e tal. Creio que ela vive disso de alguma forma, né? Mesmo que seja nessas atividades em torno disso. Agora, eu também notei muito essa questão da publicidade. Na verdade, algumas vezes eu já tinha esbarrado com publicitário, escritor, ao longo do livro. Olavo Bilac foi publicitário, escreveu os primeiros jingles que você tem notícia no Brasil. Aquele livro O Feijão e o Sonho, de Orígenes Lessa, tem uma cena muito triste, que ele não tem como dar comida para o filho, vai no açougue, está devendo, e o cara diz, se você fizer um slogan, o senhor não é poeta, escreve um slogan aí, eu te dou 2 quilos de carne. E ele escreve, ganha 2 quilos, e é a primeira vez que ele é pago pelo trabalho dele, pelos 2 quilos de carne que ele ganha.
Então, eu já tinha esbarrado com isso. Mas, recentemente, eu tenho visto muito. Então, eu acho que é um novo livro a ser feito. Escritores publicitários no Brasil, porque você vai achar lá no passado também algumas referências. Por que muita publicidade? Eu acho que tem uma questão de salário, né? Os maiores talentos, em geral, vão para onde estão os maiores salários. E hoje eu fico muito espantada com a quantidade de economista que escreve bem. É impressionante. Os cérebros tendem a ir, pelo menos os cérebros inteligentes, né? O cara pode ser muito inteligente, ter um cérebro maravilhoso, mas não ser especialmente focado em dinheiro e tal. Eles vão para a publicidade, que é onde está o dinheiro. E tem mercado amplo também. Mas acho que é um trabalho a ser feito, sim. Você vai encontrar coisas ali. E até essa referência, essa relação entre arte e comércio, sabe? Quando dizem que o escritor que vende a sua pena, né, ou aluga a sua pena, ele está se prostituindo. Isso é uma discussão bem antiga. E mesmo agora, até quando o Leminski entrou finalmente num livro de poesia na lista de mais vendidos, quase todo mundo caiu para trás. Eu li uma das críticas e dizia, mas também o Leminski é publicitário, aquilo tudo que ele escreve tem um ar de publicidade, por isso que é fácil de ler. Bom, pode ser até, né? Pode ser. Por que publicidade também não pode ser arte? Por que não vai ter uma influência, talvez, na literatura? A influência da publicidade na literatura seria um ótimo tema para ser feito. Um dos personagens que o João do Rio entrevistou era o Medeiros de Albuquerque, que eu fiquei realmente encantada, apaixonada, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E o Medeiros de Albuquerque falava que ele faz uma análise que é praticamente do Bourdieu. Ele diz, toda vez que uma profissão, um ofício se aproxima de uma arte, cria-se uma ansiedade entre os artistas. É como se eles perdessem sua distinção, né? Bom, se um publicitário pode fazer o que eu faço, e até fazendo mais sucesso, que é isso? A gente vê isso agora com os historiadores, né? Que ficam danados da vida, porque as biografias que vendem são escritas por jornalistas. Aí já querem legalizar a profissão de historiador, e não sei o quê. Fica toda uma ansiedade de contaminação. É incrível o conceito que o Medeiros Albuquerque fala. Ansiedade de contaminação. Tem medo de se contaminar, afinal, nós somos artistas, né? Hoje acho que não tem tanto, porque todo mundo faz muitas coisas, né? Até por essa coisa do show que você falou, acho que a pessoa já mostra a cara, já escreve, já... Né? Agora, é muito engraçado essa coisa do show, como é que ela pode ser perversa também, né? É mais ou menos como aquele músico que ele gosta de compor, mas ele não gosta de show, ele é até tímido, não gosta de cantar. E aí ele não ganha dinheiro. As músicas dele são um maior sucesso, mas ele não ganha dinheiro. Ele só ganha dinheiro se ele for no show cantar. E, às vezes, ele não canta bem, às vezes ele morre de vergonha, tem que tomar 300 remédios para subir no palco. Hoje, o escritor que é tímido, ele sofre muito, porque como curadora, eu vejo, assim, às vezes você tem um autor de quem você gosta muito, mas aí você fala, não vou chamar não, porque ele fica péssimo do palco. Não, ele não fala. Ele é horrível. Não dá para chamar fulano, porque ele não fala, ele não fica inteligente no palco. E tem outros que às vezes você nem gosta tanto, mas você sabe que eles funcionam muito bem no palco. Eles são showmen, são quase atores-autores, né? E realmente eles dão um show. E isso não tem uma relação tão grande com a inteligência do que ele escreve. E, uma vez, até na Flip mesmo, eu estava fazendo uma mediação com a Rosa Monteiro, que é uma autora espanhola, e ela estava falando, a gente vira escritor porque a gente tem uma certa problema com multidão, com coisas, quer ficar no seu cantinho, intocado, escrevendo. E aí acabou de escrever, tem que ficar rodando, falando para todo mundo, para uma plateia de 1000 pessoas, pensando que tem um monte de gente na internet que está sendo filmado. Isso dá pânico. E ela dizia que o escritor hoje, além disso, ele tem que se destacar. Ou ele tem que ser muito bonito, ou tem que ser muito feio. Se ele for muito normal,
não vai acontecer. Tem que ter alguma história muito esquisita, tem que usar piercing e ter, sei lá, ter feito alguma coisa muito escabrosa, ter feito roteiros de telessexo na Ucrânia para poder ter algum diferencial, porque senão é um sujeito igual a todo mundo. Esse eu não vou assistir. E essa questão do marketing, você até falou, essa coisa da rede social, do escritor poder se vender e conseguir essa atenção, né? Em alguns escritores, grandes escritores, você cita aqui que começaram essa coisa no Brasil, né? De se vender, de se editar e de se distribuir também, enfim, de passar por cima de tudo. É o caso do Monteiro Lobato, por exemplo. Gente, o Monteiro Lobato era muito marqueteiro. E eu não tinha ideia disso. Mas, lendo a biografia dele, eu fiquei encantada, assim, porque, ao mesmo tempo que você fica... Pô, mas que cara de pau esse sujeito! Assim, como é que ele é um alpinista intelectual assim, da pior espécie? Por outro, ele é um gênio e ele é absolutamente adorável. Você vê que ele tem uma noção de livro como negócio. Tem uma carta, é a primeira vez que eu tinha visto algum escritor falar assim, não, eu tenho um produto chamado livro que pode vender aí no seu açougue, se o senhor quiser. E se o senhor não vender, o senhor me manda de volta, que tudo bem, não paga nada. Ele queria transformar açougues em padarias e em livrarias no interior. E, ao mesmo tempo, era uma proposta muito bacana, né? Ele falou, olha, ele sacou muito antes de qualquer pesquisa empírica que o grande gargalo da literatura era a falta de livrarias no Brasil todo. Você só tinha nos grandes centros. Então, bom, então vou transformar as vendinhas em livrarias. Genial, não tem nada de mal nisso. E ele mandava essas cartas para o açougueiro. Aí tem aqui um produto chamado livro, que o senhor pode botar numa prateleira aí. Se eu vender, você faz assim, assado. Era muito marqueteiro, muito, muito. No que não impediu também que ele fizesse 4 editoras, falisse as 4, morresse completamente falido. Vendeu a fazenda que herdou dos avós e tal, morreu falido. Mas eu acho que ele tinha uma visão mais americana, sabe, do negócio. Era menos artística. E mais, vou fazer negócio mesmo. E é muito também legal nessa história que, apesar de ter feito editoras grandes, que fizeram muito sucesso, como a Brasiliense e tudo, ele ganhava dinheiro mesmo era com os livros dele, com os livros da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na verdade, isso era que sustentava todos os projetos mirabolantes que ele criou de literatura. Ele tinha plano de fazer um mega-seller. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele escreveu um livro em que o personagem principal era um negro que virava presidente dos Estados Unidos. Coisa absurda. E era a época de Ku Klux Klan e tal. E ele era racista mesmo. Sei que não era. É só ler as cartas dele e é indefensável, sabe? Não dá. Mas ele sacou que tinha um tema polêmico ali, mas acabou, na época, não funcionou, não deu certo. Um dos raros fracassos literários do Monteiro Lobato. O Carlos Drummond de Andrade, você fala que ele era uma fera na redação, né? Assim, placar. As histórias que contam do Drummond, a gente sempre acha que o Drummond era tão fofo, tão na dele e tal. O apelido dele não era redator, ele era redator-chefe, acho que no Diário de Minas. E os chefiados dele, que era Augusto dos Anjos, esse pessoal todo chamava ele por trás de Carrasco-chefe. Ele era terrível. Agora, outro terrível também era o Graciliano Ramos, né? O Graciliano Ramos era chefe do Copdesk do Correio da Manhã, então ele corrigia o texto dos jornalistas. E diziam assim, que todo mundo morria de medo dele, porque ele gritava do outro lado da redação, ele gritava o nome do sujeito e falava assim, fulano, seu cavalo! Soltavam um palavrão assim, haja vista Não pode usar haja vista!
Isso não pode. E tinha um monte de não pode, um monte de proibidões que ele não permitia, porque dizer que as pessoas não falam assim, não pode escrever assim. Só advogado escreve assim. O Olavo Bilac tem um trecho que ele diz que a grande contribuição da geração dele seria justamente a profissionalização do escritor. E a gente vê, por outro lado, que algumas dessas conquistas que a gente acha que estão sendo conquistadas não estão. Assim, essa questão da distribuição mesmo que o Monteiro Lobato enfrentou, os escritores enfrentam até hoje. Assim. E outros aspectos também. Você, não sei se você chegou a fazer essa comparação, mas em outros países onde a gente, por exemplo, Estados Unidos, que o Monteiro Lobato tinha esse olhar americano, que tiveram já tinham esse mercado literário mais desenvolvido, com maior distribuição, com talvez, não sei, possibilidade do escritor viver da venda dos livros. Nesses países também existiu essa relação tão forte entre jornalismo e literatura? Bom, nos Estados Unidos, certamente, muito grande. Especialmente se você levar em conta essa geração do New Journalism, né? Tom Wolfe, muita gente. Mas, mesmo no passado, Mark Twain foi jornalista a vida inteira. Mas você tem que levar em conta, quando fala mercado, que os Estados Unidos é um mercado exportador e o Brasil é um mercado importador de títulos. Isso é muito claro, ficou muito claro para mim quando eu fui na Feira de Frankfurt a primeira vez, como editora. Você não vai lá para vender os livros que estão sendo feitos no Brasil, a não ser agora, como o Brasil homenageado. Você vai lá para comprar títulos estrangeiros, né? E, mesmo sendo em Frankfurt, na Alemanha, o principal mercado exportador, a maior parte dos livros que estão sendo comercializados foram produzidos nos Estados Unidos. Então, se você é um autor americano, você não está produzindo só para o mercado americano. Você está produzindo para o mercado mundial. E, por outro lado, os Estados Unidos, que é o grande mercado consumidor de livros, ele só ele só traduz 3% dos títulos publicados a cada ano. 3%. E inclui literatura francesa, alemã, não sei o que, a brasileira lá no restinho, né? Então, você já viu que dificuldade que é. É enorme. Quando você tem na América Latina alguns escritores que despontam como best-sellers mundiais, tipo Gabriel Garcia Marques, que era jornalista, né, e se for buscar... foram publicados no Brasil aqui os textos e crônicas jornalísticas dele, uma loucura. Ali está a base do que ele escreveu. Está ali, olha. Assim, você sabe de onde nasceu a literatura dele. Não precisava nem inventar. Era só vendo a realidade que ele estava narrando nas matérias que ele fazia. Mas um Garcia Marques, quando entra, ele entra no mercado. Quando ele vira o Garcia Marques, é um mercado internacional que se abre para ele, né? Não é só um grande escritor na Colômbia. Aí dá para viver, porque você está exportando. Mas tem que entender essa dinâmica do mercado. E, mesmo nos Estados Unidos, se você é um autor de médio porte e seus livros são publicados em 5, 10 países, ainda assim você vai ter que viver de alguma coisa. Muitos vão ser professores de creative writing, né? Aqueles cursos para formar outros escritores. Então, você faz um curso universitário, em vez de letras, em vez de jornalismo, você faz um curso para ser escritor. Mas o que não quer dizer escritor de ficção, né? E, se você for pensar no livro mesmo, quem quer se profissionalizar, deve pensar mais na não-ficção do que na ficção. Os livros você tem brasileiros na lista de não-ficção? Muitos. Muitos daqueles livros que estão ali assinados, sei lá, pelo Bispo de Macedo, pelo padre não sei das quantas, tiveram ghostwriters, que foram muito bem pagos, inclusive. O mercado de ghostwriter é um mercado emergente e cada vez mais bem pago, e muito difícil de achar pessoas boas para fazerem isso. Mas você tem que abrir mão da ideia de autoria, pelo menos por algum tempo. Caminhando já para o fim, vamos falar um pouquinho sobre o sujeito oculto? Você pode adiantar alguma coisa sobre ele para a gente? Sujeito oculto é assim, a história de um viúvo
que, por algum motivo, ele tem raiva da mulher que morreu, então ele jogou tudo dela fora, tudo, menos os livros. Porque ele achava que livro não era um objeto pessoal. E porque achava que os filhos também iam querer em algum momento. Só que um belo dia dá cupim na parede, e os cupins tomam os livros, e ele começa a ouvir os cupins comendo os livros e tal. E ele é obrigado a abrir os livros e ver que eles estão sublinhados. E aí ele começa a entender quem era aquela mulher com quem ele estava casado, que nunca deixou nada escrito. Ela queria ser escritora, mas ela nunca escreveu. Você descobre que ela morre em circunstâncias suspeitas. Tem uma história também de um seguro de vida que ela deixa. Você nunca sabe se ela deixou aquele seguro de vida e morreu por acaso ou não. Mas minha ideia era buscar o autor pelo sublinhado, sabe? Assim, é como se você amarrasse aqueles sublinhados, roubando aquela pessoa, de certa forma, rouba palavras de outros autores, coisas que ela não tem coragem, talvez, de pronunciar, né? Então, ela é enquanto autora, ela é uma mulher calada, mas que não quer dizer que ela não tivesse uma vida interior, e você vai tentando compreender, e ela é forte justamente como ela é o sujeito oculto da história. Mas aí tem uma segunda parte que é narrada pela filha que reencontra 10 anos depois, 15 anos depois, os mesmos livros. E descobre que estão sublinhados. E aí escreve ela mesma uma outra história. E aí tem toda uma discussão sobre plágio, sobre autoria, sobre morte do autor. Morte do autor no sentido tanto figurado quanto no sentido Barthes, né? O autor morreu, o autor é uma colagem. Bate numa coisa que me interessa muito hoje, que é o remix, o mashup, o autor como DJ. Até que ponto você pode fazer uma obra original, o que nos Estados Unidos se chama uncreative writing, é justamente contra é o oposto desses cursos de criação literária, o uncreative writing, o unoriginal genius, o gênio não original. Um gênio que seria mais como um pedreiro, que vai juntando blocos um em cima do outro e montando sua própria casa. Até que ponto ele é original ou não? Até que ponto ele é um plágio ou não? E eu escrevo isso em formato de plágio. Ou seja, eu escrevo o livro todo roubando frases de outros livros, de outros autores, e só no final você tem uma bibliografia, mas assim, a ideia é que você se perca mesmo, perca as referências nessa remixagem toda, e desafio até alguns autores que estão na bibliografia a reconhecerem suas frases lá e me processarem. Quando que a gente vai ter esse livro para ler? Ano que vem, provavelmente. Sem data. Sem data ainda. Nossa, como é terrível quando você passa para o lado de cá e vira autor. Você fica ansioso. Um dia acha que está bom, outro dia acha que está uma droga. Um dia acha que eu vou publicar. Não vou mandar para ninguém, preciso ficar mais 10 anos escrevendo. É terrível. Aí manda para o editor. Fica, ai, meu Deus, será que vão gostar? Será que não vão? Depois, imagina depois publicado. E a crítica? Ah, não, olha, é terrível. Agora eu vejo por que os autores são tão ansiosos e perturbam tantos editores. Porque, pelo amor de Deus, é muito desgaste. E você determina um deadline para os seus livros? Eu tenho que terminar? Olha, basicamente, o primeiro, que é o Amor Sem Beijo, são só, acho que 70 páginas. Então, quando acabou, acabou. E ele também era passado em um único dia. Então, foi fácil, assim. Tem um problema. Eu também só escrevo quando eu perco o emprego. Tinha isso. Eu só escrevia ficção quando eu perdi o emprego. Então, eu perdi muito poucas vezes. E sempre que perdi, eu tinha pânico de não ter como pagar o aluguel no fim do mês. Então, eu fazia um monte de freelas. E aí, fazia um monte de freelas e, logo depois, eu arrumava outro emprego.
Então, no final, eu tinha assim, 2 semanas, de vez em quando, e ainda perdi as férias que eu teria direito se fosse no coisa. Aí, então, esse aqui foi escrito numas férias, O Amor Sem Beijo. Acho que em 1 mês e pouco. Eu compro essa mulher, que é a minha dissertação de mestrado, é sobre a relação entre amor romântico e consumo nas telenovelas. Esse livro era a dissertação de mestrado, então tinha deadline, né? Tinha que escrever, não tinha jeito. E eu ainda tinha bolsa do CNPq. Eu tinha um caderninho, minha filha estava fazendo 12 anos e chegou naquela fase de que você... agora eu tenho que explicar um monte de coisa para ela, justamente quando ela não queria ouvir. Vai ficar assim, já sei. Ou então, nada a ver. E ia andando. Falei, caramba. Então, comecei a fazer um caderninho. E aí, quando eu comentei isso com um editor, ele falou, pô, mas isso é um livro. Eu falei, eu fiz, inclusive, meu caderninho era em formato... Sabe aquele livro de autoajuda, 100 Segredos das Pessoas Felizes? Então, era um texto por página. E aí ele falou, então vamos publicar. Já estava praticamente pronto. Eu tive que fazer pouco esforço. Isso era mais uma brincadeira. E o Pena de Aluguel, foi isso. Eu tinha 1 ano para fazer teoricamente, descobri que precisava de 4 e fiz em 3 anos e meio. Eu consegui terminar mais cedo. Porque eu também não queria perder o gancho do 2004, do ano de 2004. Mas ficção é mais difícil, né? E por render pouco, porque você faz 2, 3 horas, fica exausto. Aí tinha um negócio, se eu estava deprimida, eu não queria escrever o livro porque eu ficava mais deprimida. Se eu estava alegre, eu não queria escrever o livro porque eu achava que eu podia ficar deprimida. Cara, até você conseguir escrever e não entrar num parafuso, né? É uma montanha-russa emocional. É uma montanha-russa mesmo, né? Você vai, aquilo te dá um prazer enorme, e no dia seguinte parece que é um buraco. Então, sem o deadline, eu não teria terminado, não. Eu sou a favor, eu acho que deadline é uma coisa legal para jornalista e para escritor, sabe? Tem que acabar. Então, vai ter que virar noite para terminar no prazo certo, vai ter que abrir mão de fim de semana. Senão, a gente fica no sofá, fica vendo Downton Abbey, está ótimo. Muito obrigado, Cristiane. Foi um prazer te receber aqui. Espero que ano que vem estejamos aqui novamente lançando o próximo livro. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Muito obrigado a todos.